só mudei o cenário, né? Hoje agora é sexta-feira, dia 2 de junho, né? E antes que já está se armando o tempo de novo, que venha o chuvisco, aliás, está já um pouquinho, vou gravar mais um vídeo, né? Que é o último aqui da lição 13, principais temas de 1ª e 2ª Pedro, né? E aí concluímos o segundo trimestre de 2017. Caramba! E hoje é 2 de junho, já estamos na metade do ano. Que coisa mais triste, ou melhor, boa, é muito bom, porque triste é que o tempo passa muito rápido. Bom porque estamos nos aproximando da segunda vinda, né? E isso é ótimo. Santíssimo Deus, nos ajuda a entender melhor, especialmente a viver de acordo com aquilo que Pedro escreveu em seus livros. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então está aqui. 1 Pedro 2, versículo 24 diz o seguinte: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Bom, eu já disse uma vez que eu não consigo entender uma coisa. Eu aceito pela fé, mas não consigo entender. Como é que Jesus venceu? Porque Jesus era igual eu, quando chegou aqui na Terra, né? Quando nasceu aqui. Nasceu igual eu, igual você. Sujeito a pecado, não veio pecador, mas era sujeito a cometer pecado. Ele era mortal, era frágil igual qualquer ser humano. Como é que ele nunca pecou? Porque se eu tivesse que viver aqui, vamos dizer, um ano, sem nunca pecar para salvar a humanidade, eu já ia renunciar desde logo. É impossível. Ele não tinha sequer oportunidade de se arrepender se pecasse. Ele não podia pecar. Para fazer isso que nós lemos aqui, carregar os nossos pecados, isso ele podia, mas carregar um pecado dele, ele não podia. Ele não podia pedir perdão, porque deixaria de ser salvador. Gente, isso é incrível. Isso é uma coisa que não dá para entender. Quero conversar muito sobre Jesus com relação a essa questão. Como é que ele conseguiu não pecar? Né? Porque ele não veio como Deus, ou com alguém com superpoderes, esse tipo de coisa. Não. Isso é... E como sofreu. Não é alguém que vive como eu, assim, que não sofre. Não é? Eu tinha... diagnóstico de lúpus e de reumatismo, como é que é? Artrite reumatoide. Daí meu médico mandou consultar um especialista para dar um diagnóstico melhor. O especialista já disse: não tem. Bom, ótimo, que bom, né? Orações atendidas, etc. Ou até não tinha mesmo. Pois bem, aqui está Jesus, sofrimento de Jesus. Ele obedeceu à lei. Obedeceu. Isso que nós temos que fazer. Mas se nós desobedecermos, Ele perdoa. Ele pode perdoar, mas não assim mesmo. Ele nunca pecou. Isso é uma coisa que me deixa assim, extremamente feliz e perplexo. Como que ele conseguiu, né? Pois bem, o sofrimento de Cristo foi substituto dos pecadores. Gente, outra coisa que me deixa assim absolutamente perplexo, que também não consigo entender, como é que ele conseguiu se manter fiel a Deus, sem dizer uma palavra, sem ter um pensamento de raiva, etc., da nossa ingratidão, que foi despejado sobre ele. Os meus pecados todos de uma vez só, os teus, de toda a humanidade. Só hoje existem 6 bilhões de pessoas, mas de toda a humanidade ao longo de todos os tempos, desde Adão até o último aqui na Terra. Como é que ele aguentou isso? Claro,
sofreu, suou gotas de sangue. A pressão foi muito grande. Como é que ele não teve pelo menos um pensamento assim, pá, mas eu também, nada. Se tivesse um pecadinho, mesmo depois que o coração parasse de bater, ainda tem alguns segundos, alguns minutos, que a mente ainda funciona, vai se apagando, até ali podia ter pecado. Bom, uma coisa é certa, eu creio nisso, ele foi vencedor, não pecou. Portanto, ele é Salvador. É isso que vale. Já passou o pior, né? Já passou a grande prova de que um ser humano, ele era um ser humano, é capaz de obedecer em condições das piores possíveis. E ele fez isso. E isso é um motivo de muita alegria, né? Que ele venceu, né? Bom, então, a partir disso, como é que nós devemos viver? Olha, nossa gratidão ao nosso Salvador é não pecar. É nos entregar, porque não tem essa. Não, vou fazer um esforço para não pecar, né? Isso não funciona. Isso não funciona. Não quer dizer que não devo fazer isso. Pode, mas não funciona se só ficar nisso. Se entregar, isso é o que funciona, né? Se entregar a Deus, porque daí o Espírito Santo nos ajuda, né? E aí funciona. Aí você consegue não pecar. Não é aquele só, está começando a chuviscar aqui. E a minha mulher já vai recolher a roupa, ela já estende. Eu sempre digo para ela, já disse para ela 2 vezes agora, ou 3, não estenda a roupa, que isso atrai chuvisco. Ela vai lá e estende, daí ela recolhe. Eu brinco com ela. Aqui a gente brinca até mais até. Mas é bom, né? Então como é que nós vamos viver? Primeiro ponto, santidade, ou seja, separado do mundo, ligado a Deus. Isso é santidade, né? Obediência, né? Obedecer a Deus. Isso não é difícil. Não, obedecer, porque é bom, né? Fazer as coisas boas, né? Amar o próximo. Isso também não é difícil, é bom. Como é bom amar o próximo? Ontem foi o seguinte, ontem eu estava indo de carro para a universidade, e aí, num trajeto ali, tinha uma lombada para reduzir a velocidade, e em cima ali tem uma pintura ali para o pessoal passar a pé. Eu vim reduzindo ali a velocidade, e bem no outro lado tem um lugar lá para velar os mortos. Como é que se diz isso? Esqueci o nome. Bom, mas é um lugar ali, uma sala onde se vela os mortos. Esqueci o nome disso, mas não interessa. Já entenderam também. E tinha uma família parada ali, querendo atravessar. Eu parei ali, disse para eles, eles ficaram aguardando, parei, disse para eles, e um fez assim. Eu pensei, puxa, eu só parei. E ele ficou contente. Eles atravessaram, depois fiquei cuidando para outra vez. Entraram lá para velar algum parente, alguém estava lá. O que eu fiz? Só parei o carro. Ali tem que parar mesmo, mas eles estavam parados, eles estavam esperando que eu passasse. E eu disse para eles passar. Como me senti bem ter feito tão pouco, que para eles se sentiram valorizados, um agradeceu. Eles passaram devagarzinho, porque tinha uma pessoa idosa ali, etc. Como é bom fazer o bem para o outro, amar o próximo. Como isso é bom, faz bem para a saúde, etc. Né? Se livrar da maldade, da hipocrisia, do engano, da inveja, da maledicência. Isso se consegue fácil, se entregando todos os dias. Não é eu que tenho que, não, vou me cuidar. Não adianta nada. Você tem que se cuidar, claro. Mas esse cuidado, quando você viu, já você atropelou ele. E se você se entrega, esse cuidado funciona. Aí tu tem uma força especial. É assim que você tem que viver, né? A esperança na segunda vinda, olha só que coisa maravilhosa. Tem uma recompensa, né? Os ímpios serão destruídos. Terminou para eles, nunca mais se fala. Mas a recompensa da vida eterna, um lugar perfeito, de felicidade eterna, de amizade, de nunca mais ficar com medo de doença, de morte, de assalto, de bomba atômica, sei lá o que mais. Não vale a pena, né? Depois da segunda vinda, vale a pena, né? Vale sim. Então nós temos que pensar assim, vai ser bom. Gente, só de fazer um passeio no paraíso ao lado de Jesus, falando com ele, é muito bom.
Eu lembro quando nós ia na praia, agora não vou mais, porque eu peguei uma micose ali, ainda até hoje está me incomodando isso, está diminuindo, mas me incomoda. Eu ia caminhar, eu e a Dulce, desculpe, gostávamos muito de caminhar. Caminhava quilômetros, chegava cansado, sempre no mesmo nível, né, na praia, mas chegava cansado de tanto caminhar. Ficamos conversando. Como era bom conversar eu e ela, ali na praia. Então eu fico só imaginando como vai ser bom caminhando lá no jardim, lá onde? Com Jesus. Vai ser bom. Isso compensa. Só isso já compensa. E tem eternidade para fazer isso. E nunca precisar se aposentar, nunca precisar cumprir meta, nunca precisar sair correndo fazer ligeiro alguma coisa lá, porque estragou isso, estragou aquilo, etc e tal, ir atrás de um técnico para consertar o telefone que ficou mudo, ou então para reclamar da luz que não vem, que tem algum problema ali, etc e tal, ou então o encanamento que estourou, como foi esses dias aí, e etc. Nunca se preocupar nem com pouco, nem com muito. Gente, isso é inimaginável como viver num lugar desses. Não dá para hoje imaginar. Aliás, eu vou ilustrar um pouquinho. Eu estudava aqui em Ijuí, no 2º grau, e sempre rodava, porque não ia sábados na aula, e eles não estavam nem aí, e perdi o ano. Até que meus pais decidiram, não, vai para o IACS, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, vamos para lá. Aí eu fui para lá. Toda sexta-feira aqui me dava um mal-estar, porque tinha aula sábado e eu ia perder a aula. Eu não ia. Mas me dava um mal-estar, porque segunda-feira, etc. Eu copiava no caderno do outro, etc. Depende do professor, não queria nem saber. Né? E aí rodava. Me dava sempre aquele mal-estar. E na primeira sexta-feira, que eu estava no IACS, cheguei lá segunda, na primeira sexta-feira me deu um mal-estar. E imediatamente senti um bem-estar. Pensei, mas aqui não tem esse problema. Eu estou num colégio adventista, não tem esse problema de ter que faltar aula sábado, no segundo ou terço ser cobrado, etc e tal, em frente de todo mundo. Que coisa boa. Um pequeno vislumbre do que vai ser o céu. Pois bem, a ordem na sociedade e na igreja. Gente, tem que ter gestão, tem que ter administração. A administração na sociedade está um caco. Não é? Está todo mundo roubando. Não é? Se a tua operadora de telefonia, não a minha, não vou dizer qual, me debitou uns quantos débitos de antivírus, de um monte de coisa, iam cobrando e eu não pedi. E aí eu contestava, eles me devolviam, mas tem muita gente que não contesta e assim eles vão levando. Né? Isso é roubo. Né? O banco, onde meu pai colocou as suas rendas para os últimos dias, etc. tal, debitou para mim 3 vezes seguro de vida, que eu não pedi nem ele. O que eu tenho que estar ganhando seguro de vida em cima do dinheiro dele? Mas debitou. Aí ia lá, contestava, devolviam, etc. tal. Até que agora apareceu, agora tiramos o dinheiro de lá. Até que agora finalmente apareceu um consórcio que ele teria feito, que vai até 2027. Ele está com 90 anos. Então, eu fui descontando todos os meses. Gente, está todo mundo roubando aqui nesse planeta. Que sociedade é essa? Que governo é esse? Que só rouba. Não é milhares de reais, não é milhões, é bilhões de reais. As empresas roubam, todo mundo está roubando. Não? E dentro da igreja, o que se vê? É disputa por poder. É muita disputa por poder. Isso tudo vai acabar. Tudo vai acabar. E a igreja, não vai ter outra. A igreja vai ser sacudida. Muito fortemente sacudida. E vai se tornar uma igreja nos últimos dias para proclamar o evangelho ao mundo todo. Em altíssima velocidade. Em questão de semanas, ou talvez dias até, com o poder do Espírito Santo. Porque hoje está danado. Né? Bom, acima de tudo as Escrituras. Então você, tudo que fizer, estude bem a Bíblia. Né? A Bíblia. O mais importante documento da Terra, é o livro mais produzido no mundo. A Bíblia já imprimiram mais de 6 bilhões de Bíblias completas. Né? Eu não sei em quantas línguas. Né?
sem contar quantas Bíblias existem em celular, em notebook, em laptop, não sei o que mais lá. Mas, a rigor, existem mais Bíblias que seres humanos no planeta hoje, né? Contando as virtuais. Contando só as impressas, está quase uma por uma. Essa é a grande autoridade, né? É a palavra de Deus. Dentro da Bíblia, tem duas coisas extremamente importantes. Aquilo que Jesus falou, que é o que ele falou, que foi transcrito para lá, e a mais importante de todos, o que ele escreveu. Jesus escreveu uma parte da Bíblia, os 10 mandamentos, né? Foi ele que escreveu. Isso é sumamente importante, o que ele disse e o que ele escreveu. E não podemos desprezar, obviamente, o que os profetas escreveram por meio da iluminação, por meio da inspiração. Então, as Escrituras estão acima de tudo. Vivamos de acordo com elas. Que assim seja. Santíssimo Deus, prepare-nos para que quando Jesus voltar estejamos em pé, olhando para cima. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.